Buen día nuevamente. Vamos a comenzar con la mesa 2. En esta mesa van a presentar sus trabajos Flavia Dutra. El nombre de su trabajo es Vicisitudes da Separación. Silvana Saucúns, Silvana Saucúns de Argentina, Laura Victoria Solano de Colombia, Victoria Torres de España y Gabriela Cecilia Ojeda de Argentina. O conceito de mente é a invenção do sujeito de Jacques Lacan. Perdón, no sé hablar portugués, pero bueno. Bruno de Paula, Brasil. Apola Epic. Redefinição da epistemologia em psicanálise e seus impactos na formação do psicanalista. Comenzamos. Buena mesa. Comienza Flavia. Bom, a ideia é a seguinte. Lacan toma Marx e Hegel como referência para a elaboração dos conceitos de alienação e separação. O entendimento desses conceitos que prevaleceu no campo psicanalítico, apesar de contrário à proposta de Lacan, foi o de alienação como dependência e a separação como emancipação. Esse foi o entendimento que prevaleceu. O que eu quero propor é que esse entendimento se apoia na moral iluminista de Kant e na ética do barão de Thunder ten Tronckh, do Cândido de Voltaire. Tá? Eu não vou trabalhar esses conceitos. Julián, tá aí. Não vou trabalhar, aí tem a referência bibliográfica mínima em Lacan, e indiquei também um texto de Alfredo Edelstein, porque nesse texto ele faz a crítica da interpretação a que me refiro. Eu vou apenas fazer um comentário sobre esse tema, sobre esses conceitos específicos em Lacan, que Lacan fala em emancipação como saída da alienação exclusivamente quando ele se refere a Marx, quando ele cita Marx no Seminário 7. E a liberdade a que se refere é a do sujeito de se liberar do fator letal do significante através da operação de separação, que consiste num enlaçamento da falta do sujeito e com a falta do outro, e não no desgarramento do sujeito em relação ao outro. Tá? Aí tem duas imagens. Pode subir, Juli, um pouco? A separação me saiu mal. Duas imagens, essa imagem não corresponde, deu algum problema aí. É a imagem da interseção da teoria dos conjuntos, tá? Que é justamente a lógica da separação, é a interseção da teoria dos conjuntos. E qual é o elemento comum? É a falta do sujeito e do outro. E a emancipação, aí sim, saiu certo, são dois conjuntos bem independentes. O que eu proponho é que a interpretação que estou criticando aqui, de que a gente nasce alienado ao outro e que tem que se separar para se tornar sujeito, essa interpretação é determinada por três conjuntos de ideias modernas e pós-modernas, que são a moral iluminista, o problema do saber-poder e a ética intensiva, ou a ética da intensidade. E isso redunda em duas conduções clínicas, em dois estilos de analistas, que, ainda que diferentes em seu procedimento, estão referidas a uma mesma moral e a uma mesma ética. A ideia é que o sujeito alcança a condição de emancipado, e isso tem um valor moral, tá? Através da ética da intensidade. Então, vamos ver um pouquinho mais detalhadamente esses três conjuntos de ideias. O primeiro é a moral iluminista. Aqui eu tomei como referência dois textos, Cândido, de Voltaire, e Resposta à Pergunta o que é o iluminismo, de Kant. A ideia central de Cândido é a de que não existe efeito sem causa. Tudo tem uma finalidade de ser, e tudo acontece da melhor maneira possível para que essa finalidade seja atingida. A saga de Kant começa quando o barão de Thunder ten Tronckh, flagra um beijo dele com sua filha, Cunegunda. Esse nome é bárbaro. Cunegunda. E aí, o que o barão faz? Expulsa Cândido do castelo com chutes no traseiro, puntapiés en el trasero. ¿Sí?
Daí começa a saga de Cândido. Ele passa Cândido vive um verdadeiro périplo e testemunha atrocidades, passa por atrocidades, e a cada situação dessas, a pergunta retorna, né? Olha a pergunta, mas será que dá para continuar pensando que tudo ocorre da melhor maneira possível no mundo? Qual pode ser a razão suficiente daquilo que acontece? Essa era a pergunta que sacudia a Europa na ocasião da tragédia do terremoto de Lisboa, que aconteceu em novembro de 1755. O historiador Rui Tavares ele sustenta a tese de que Voltaire, com seu poema sobre essa tragédia e com Cândido, ele teria aberto um debate que teve consequências assim estrondosas, que foi a derrubada da Teodiceia. Teodiceia é um termo de Leibniz que designa o plano divino para a humanidade. Então, a partir desse debate deflagrado por Voltaire, cai a Teodiceia e cai a ilusão, né, de que Deus interferia na história da humanidade através dos fenômenos da natureza. Então, todo um sistema de crenças vem abaixo, é o fim de um paradigma, e o homem, a partir daí, passa a se valer por si, ele está por conta própria, né? E é deflagrado, aberto, o debate sobre a emancipação. Então, Cândido, só para fechar, ele termina com a mesma pergunta, e dessa vez ele dirige essa pergunta a Pangloss, que é o seu preceptor, o seu mentor, né? E Pangloss responde assim para ele: sim, Cândido, né? Tudo que aconteceu a você seguiu o curso do melhor possível. Se não fosse assim, você não estava aqui comigo agora, desfrutando dessas cidras confitadas e desses pistaches. Aí o Cândido diz assim: bom, você tem razão. O senhor tem razão, mas, né, daí vem a célebre frase: nós devemos cultivar o nosso jardim. Então, qual é a posição de Cândido? Ele não derruba o plano divino, mas bota um pé atrás, né? Porque vai que dá errado, ele tem que ter uma garantia, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso. Bom, daí vem Kant, 25 anos depois, e é categórico, né? É categórico ao apontar como saída para a humanidade a emancipação. Quer dizer, o único jeito da humanidade sair do jugo divino e da dependência divina é a emancipação. E a emancipação precisa do iluminismo, né? Que, nos termos de Kant, é ousar saber. Ousar saber corresponde ao iluminismo para Kant, que corresponde à emancipação. E para chegar lá, a emancipação, é preciso liberdade e coragem. Ousa saber é a bandeira do iluminismo. Então, se para Kant é perfeitamente possível que a sociedade se autoesclareça e se emancipe desde que a ela seja concedida liberdade, né? E o que a gente vê em Voltaire, né? Que a emancipação ela precisa ser provocada. Tá? Então, uma vem pela liberdade, a outra pela provocação. Só mais um comentário sobre a confusão entre separação, conceito lacaniano, e emancipação. Lacan recorre ao exemplo do senhor e do escravo quando ele vai apresentar o véu da alienação. Porém, ele toma senhor e escravo como significantes. A interpretação da separação como emancipação pessoaliza o que é uma operação significante ao colocar a criança e seus pais no lugar do escravo e do senhor. Ou, se vocês quiserem, nos termos do iluminismo, no lugar do homem e de Deus. Tá? A separação, daí, ela se torna equivalente à queda da Teodiceia para o iluminismo, né? Em que o homem deixa de confiar a si mesmo nos planos divinos e passa a se valer por si, por conta própria, né? Daí a separação ganha um conteúdo, um significado, que corresponde ao ideal moderno europeu da emancipação. E se torna a finalidade da análise, em que cada analisante tem que refazer a emancipação realizada pela humanidade em relação a Deus. Então, ao refazer esse mesmo processo, o sujeito, na sua análise, né? Aqui, como indivíduo, o indivíduo chegaria à conquista de sua autonomia, a conquista dos próprios significantes, do próprio desejo, do amor próprio, todo esse patrimônio, né? Bom, eu vou passar para o segundo conjunto de ideias, que é o problema do saber-poder. Aqui vale lembrar que o saber em jogo na psicanálise, conceito psicanalítico, não corresponde ao saber do iluminismo, que se referia ao conhecimento,
mas, né, os percalços, né, que sofre esse termo, conhecimento, sim, incidem, né, resvalam sobre o conceito de saber na psicanálise. Então, na pós-modernidade, o saber, que era uma via de emancipação na modernidade, ele se apresenta como um senhor de plenos direitos, de amplos poderes, né? A ideia em curso é de que toda forma de saber ela porta uma negatividade. Ela esconde, que é justamente um poder escondido. Daí o saber, que antes era ligado à emancipação, ele passa a ser um instrumento de submissão. Para Maurício Ferraris, que é um filósofo italiano, essa articulação saber-poder é uma falácia. E essa articulação tem sua raiz em Nietzsche, justamente porque Nietzsche considera a verdade como uma manifestação da vontade de poder, e, sendo assim, o saber é instrumento de dominação e de enganação. Então, toda forma de saber passa a ser vista com certa desconfiança, né, com suspeita, chegando a um completo descrédito. E daí a pós-modernidade fica marcada por uma onda anti-iluminista e anti-intelectual. A conexão entre bem-estar e saber, ela é quase que totalmente destruída. Então, e o que acontece com a emancipação, que antes acontecia pela via do saber, né? Ela agora se alcança a partir do não saber. E, nos termos de Nietzsche, a partir do retorno ao mito e à tragédia. Eu acho que a gente pode testemunhar isso nas análises por uma expressão muito repetida, tanto do lado dos analistas como do lado dos analisantes, né? Que é, não basta saber, tem que sentir. Acho que essa expressão vem carregada dessa significação. O terceiro conjunto de ideias é a ética intensiva. O filósofo Tristan Garcia ele propõe a intensidade como um programa ético. A imagem que corresponde à intensidade é a da energia eletrostática. Quer dizer, a fascinação pela eletricidade que acontecia, né? Tinham reuniões para isso, para ver como é que era um choque, e era um completo frisson em torno da ideia. Essa fascinação teria sido o primeiro motor do entusiasmo, né, com a esperança de uma emancipação definitiva da humanidade. O seu correspondente, na clínica psicanalítica, seria o corte analítico considerado como choque elétrico. E não como uma operação simbólica que faz surgir o sujeito, mas um corte que tem que ter o efeito de um choque justamente para provocar a emancipação. A promessa já não era mais a da salvação ou a da sabedoria, mas apenas ser o que a gente já é, ser o que já somos, mais e melhor. Ou seja, a promessa era da conversão das pessoas em pessoas intensas, através da intensificação dos prazeres, dos corpos, dos amores, das emoções, né? E aí a intensidade passa a ser a via para a emancipação. E é elevada ao status de valor moral. Quer dizer, um ideal moral europeu e logo amplamente ocidental. A identidade que antes era ancorada na noção de substância, ela encontra agora seu suporte na intensidade. O homem intenso é o novo sujeito. E esse novo sujeito tende a multiplicar as suas experiências, porque é através delas que ele pode preservar a intensidade das suas percepções. E ele está constantemente engajado numa luta contra o tédio, contra a normalidade, contra as identificações. Ele desconfia da tradição e exige a novidade o tempo inteiro, né? Até porque a intensidade queima rápido, é um fogo que precisa ser constantemente alimentado, né? Esse sujeito ele está certo de que existe não porque pensa, mas porque sente. Ele não é o sujeito cartesiano. O pensamento não pode nos dar a certeza da nossa correspondência com nós mesmos, a certeza da nossa identidade. Até porque ele sofre o domínio do outro e o jugo do saber. A intensidade da minha sensação é a via para a emancipação, porque é o que eu tenho de mais próprio. É intransferível, é intransmissível e parece escapar à incidência do outro, justamente. É intenso aquilo que é excluído
da racionalização do mundo, da categorização, aquilo que não se deixa reduzir. E aquilo que está reservado à minha percepção mais íntima e singular. Tá? Então, esse ideal corresponde ao ideal puramente formal, porque é um ideal sem conteúdo, que significa ser intensamente o que já se é. Tá? Esse ideal serve a uma ética muito geral, porque ele é compatível com todas as crenças. Há que se viver intensamente, não importa o quê, desde que seja intensamente. Essa é a promessa das substâncias, né? Daí o seu sucesso. Eu acho que grande parte do seu sucesso vem daí, né? Porque se a conexão entre bem-estar e saber ela foi quase que destruída, em seu lugar, a gente tem a conexão entre bem-estar e intensidade, que está focado na quantidade, nas quantidades, na regulação dos mais e do menos. Até o menos está a favor do mais, porque é menos de X para alcançar mais de Y. Tá? Então, mais sono, mais ânimo, menos euforia, mais foco, etc. Aí vai. Né? Então, o saber está em último plano, se é que ele conta. Só uma curiosidade. Vocês sabiam quantas farmácias tem no Brasil? O Brasil tem 75 mil farmácias, estima-se, 5 vezes mais do que o recomendado pela OMS. De um outro lado, sabem quantas livrarias? Estima-se que entre 1.800 e 2.200. Pelo que eu saiba, menos que a cidade de Buenos Aires. Bom, só para fechar esse quadro de ideias, ocorre uma passagem entre o homem intenso, que é moderno, para o homem intensivo, pós-moderno, né? Quando o que era um ideal, se torna uma imposição. Tá? Só para fechar e me encaminhar para a conclusão. Então, o estabelecimento do saber como um poder e, portanto, como sujeição, e o ideal da intensidade, eles contribuíram imensamente para o rechaço à intelectualidade. A ideia é de que a intelectualidade implica numa perda de vitalidade espontânea, portanto, numa perda de intensidade. O que ocorre quando o conceito de separação é cooptado pela noção de emancipação? Eu passo logo para o item 6, né, que são as implicações clínicas disso. Surgem 2 modos de condução clínica. 2 estilos de analista. O primeiro é o analista linha dura, cortante, áspero, né? O analista do chute no traseiro, que entende corte como choque, né? É aquele que afirma com uma ponta de orgulho, só falta dar um beijinho no ombro, né? Expulsei, mandei embora com 5 minutos de sessão. Aqui a gente encontra Voltaire, com seu Barão de Thundertentronckh, né? E eu me arrisco a situar aqui a clínica do real, as chamadas intervenções no real, em que a gente pode verificar a troca do ato por ação e da interpretação por performance. Nesse tipo de condução, o analista busca alcançar a emancipação, né, que é a finalidade, pela via da provocação. Né? O segundo modo de condução e estilo de analista parece o contrário, mas vocês vão ver que não é, não. Parece que é suave, manso, quieto. Aqui a gente encontra Kant, né? O analista busca alcançar a finalidade da emancipação pela liberdade. Com a liberdade da associação livre, se chega lá. Né? Aqui, o analista quase tem pudor de interpretar, porque como é que... Isso é uma coisa muito comum de ouvir. Como é que eu vou interpretar isso se o paciente, o analisante, não chegou lá ainda? Né? Como é que eu vou introduzir um significante que não está lá? Vocês percebem a incidência do saber-poder aqui? Seria iatrogênico que o analista antecipasse o lugar onde o analisante deve chegar, uma vez que reforçaria aquilo que ele mesmo quer erradicar, que é a alienação como dependência. Né? Por quê? Porque ela obstaculiza a separação, que é a finalidade. Separação como emancipação. O procedimento de ambas as conduções é diferente, até opostos, né, como a gente viu, mas o programa ético e a finalidade da análise são os mesmos. No primeiro, vale a intensidade da provocação e, no segundo, vale a intensidade da liberdade. E, para concluir, é crucial cultivar a atividade emancipatória do pensamento teórico crítico. Claro, isso é uma coisa. Né? Outra coisa é fixar a emancipação como finalidade das análises, o que consiste em aderir a um ideal, e essa adesão se instala como um contexto, um marco comum das análises, preenchendo de sentido o que deveria estar vazio. Né? E o esvaziamento conceitual é fundamental para que a psicanálise não se converta numa moral
que prontamente encontra a sua ética. A psicanálise praticada com vistas à emancipação, ela é moderna, ela contemporânea à sua criação. E, para usar os termos aqui da intensidade, em nada progrediu, permanece a mesma. A crítica que aqui se propõe é a de que, além de moderna, a clínica que deriva dessa psicanálise é norteada pela moral da emancipação e pela ética intensiva. Tá? Encerro aqui. Obrigada. Olá, bom dia. Bom, essa investigação ela já começou há alguns anos, né, com a pergunta, com a chegada da Apolo aqui em Brasília e com a pergunta o que é investigar. Tem uma, vou fazer a leitura do texto e ficou faltando uma citação no texto, então quando chegar nela eu vou ler em espanhol também, mas é a última. Então vamos lá. Este trabalho mergulha no emergente paradigma da psicanálise introduzido por Apolo no Brasil, um movimento que sinaliza uma profunda transformação epistemológica no campo. No centro desse movimento está o PIC, que desafia conceitos tradicionais estabelecidos sobre a formação do analista. Ao explorar as dicotomias de formação destacadas por Flávia Dutra e Rafael Guilhamon Arroyo, a transmissão e a investigação, este estudo busca argumentar que uma das tarefas formativas de Apolo pode ser auxiliar a formação de investigadores. Segundo Dutra, a concepção de formação do analista em vigência e dominante é a de que a formação ocorre por uma transmissão, a transmissão de uma praxis por uma praxis, que se caracteriza pela passagem de um saber acumulado pelos mestres, depois de anos de experiências, aos descendentes, os alunos. Essa proposta ensejaria uma direção mística, na medida que, para se concretizar, prescreve a análise pessoal como seu principal veículo, o que introduziria aí uma primazia da clínica e da experiência sobre a teoria. Apolo, em sua proposta, apontaria para uma formação em perspectiva contrária, uma primazia da teoria sobre a clínica, tendo em vista que ela surge enquanto uma experiência decorrente da organização de um conjunto de ideias. De acordo com Pick, consideramos a elaboração teórica como fundamental na produção de saber. Os conceitos com os quais operamos não provêm da realidade. São sistemas de ideias não extraídos de nenhuma experiência, mas de uma elaboração conceitual que constitui um campo do saber e que habilita uma área de experiência. Arroyo, em seu trabalho, segue essa diferenciação e formaliza as diferenças das propostas de formação da seguinte forma. Essa é a proposta de diferença que Arroyo faz, né, a partir de uma formalização do trabalho de Flávia, e onde nós temos a proposta de transmissão e a proposta de investigação diferenciada. Não vou me deter muito na explicação desse modelo, mas o ponto desse trabalho é essa dicotomia marcada como passiva e ativa. Bom, sigamos. O objeto de interrogação do presente trabalho é a dicotomia marcada enquanto passiva e ativa no esquema acima e que pode ser lida como o efeito de passividade dos estudantes na formação via transmissão em oposição à atividade requerida no modelo de investigação, que pressupõe um estudante que prioriza a atividade, a curiosidade, a crítica e a investigação. Assim, Dutra nos apresenta essa dicotomia. A concepção da formação via transmissão tende a levar quem recorre a ela a um estado de espera, uma passivação. Espera pela consumação disso que seria transmitido, até que, de repente, cataplum, um analista. Tal postura se opõe ao que é exigido por uma autêntica participação nas investigações, que funda a clínica. É possível encontrar aí um desvio na formação, o desvio das investigações. Espera, uma passivação. Só deixar claro, não, aí não está, né? Mas se tiver negrito, fui eu que fiz os negritos, não estão nos textos originais. Bom, assim Dutra, neste artigo, encontra os estudantes de psicanálise em estado de espera e em contraste com o que se esperaria de uma posição investigativa, e conjectura que,
Este poderia ser um efeito de se recorrer a um modelo de formação via transmissão. Quais as origens dessa passividade? Por que ela ocorre? É possível que tenha causas outras que não as propostas formativas de psicanálise? É possível ajudar os estudantes a saírem do seu estado de passivação? O que a psicanálise pode ganhar ao sair de sua posição extraterritorial e estabelecer um diálogo com a pedagogia? Essas foram as perguntas que motivaram a presente investigação e nos colocaram na rota do educador Paulo Freire. Paulo Freire foi um eminente pedagogo que hoje é considerado patrono da educação brasileira. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado um movimento chamado pedagogia crítica. Segundo a Wikipedia, ele contribuiu para uma filosofia da educação que veio não só das abordagens mais clássicas decorrentes de Platão, mas também da fenomenologia existencial, de pensadores marxistas e anticolonialistas modernos. A sua obra-prima, Pedagogia do Oprimido, foi escrita entre 64 e 68, quando Freire se encontrava exilado no Chile após o início da ditadura militar no Brasil e nos anos pré-governo de Salvador Allende. Nos anos anteriores a essa obra, em 63, ele coordenou uma equipe que conseguiu educar 300 trabalhadores rurais em 40 horas em Angicos, uma pequena cidade do estado do Rio Grande do Norte. Este virou o plano piloto do projeto de alfabetização do governo João Goulart, que foi interrompido pelo golpe de 64. Ainda segundo a Wikipédia, de muitas maneiras, a sua obra pode ser melhor lida como uma extensão ou resposta de Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon, que enfatizava a necessidade de dotar as populações nativas com uma educação que era ao mesmo tempo nova e moderna, em vez de tradicional, e anticolonial, e não simplesmente uma extensão da cultura do colonizador. Freire, assim, introduz o que chama de pedagogia do oprimido. A nossa preocupação neste trabalho é apenas apresentar alguns aspectos do que nos parece constituir o que vimos chamando de pedagogia do oprimido, aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de sua recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará. Nessa obra, Freire retoma a dialética do senhor e do escravo de Hegel e diferencia uma dialética do opressor e do oprimido, no contexto de uma sociedade injusta e colonizada. Os oprimidos estão em uma condição diferente do escravo de Hegel, em certo sentido inferior. Os educandos, uma citação de Freire, alienados, por sua vez, à maneira do escravo na dialética hegeliana, reconhecem, em sua ignorância, a razão da existência do educador, mas não chegam, nem sequer ao modo do escravo naquela dialética, a descobrir-se educadores do educador. Sua obra se insere em um movimento semelhante ao de Apolla. Ele também empreende um diagnóstico e encontra os aprendizes apassivados. Mas nota também outras coisas. Os educandos, a quem ele chama de oprimidos, quase como sinônimos, estão domesticados, anestesiados, adaptados e amedrontados. É o que ele chama de dilema dos oprimidos. Os oprimidos sofrem uma dualidade que se instala na interioridade do seu ser. Descobrem que, não sendo livres, não chegam ao ser autenticamente. Querem ser, mas temem ser. São eles e, ao mesmo tempo, são o outro introjetado neles, como consciência opressora. Sua luta se trava entre serem eles mesmos ou serem duplos, entre expulsarem ou não o opressor de dentro de si, entre se desalienarem ou se manterem alienados, entre serem espectadores ou atores, entre atuarem ou terem a ilusão de que atuam na atuação dos opressores, entre dizerem a palavra ou não terem voz, castrados no seu poder de criar e recriar, no seu poder de transformar o mundo. Este é o trágico dilema dos oprimidos que a sua pedagogia tem de enfrentar. O que o dilema dos oprimidos descreve é o mesmo fenômeno descrito como passivação na formação por transmissão? Há uma dimensão oprimida nos estudantes de psicanálise?
Sofrem os seus estudantes também desse trágico dilema? Podemos dizer que os estudantes de psicanálise sofrem de sua alienação à formação via transmissão, mas também de sua alienação ao modelo de educação bancária diagnosticada por Freire 55 anos atrás? Freire nos explica que o modelo de educação bancária se funda em uma das manifestações instrumentais da ideologia da opressão, a absolutização da ignorância. Na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão, a absolutização da ignorância, segundo a qual ela se encontra sempre no outro. O educador que aliena a ignorância se mantém em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez dessas posições nega a educação e o conhecimento como processos de busca. O educador se põe frente aos educandos como sua antinomia necessária. Reconhece, na absolutização da ignorância daqueles, a razão de sua existência. Vemos aí qual o papel do educador na manutenção do modelo bancário. Ele aliena a ignorância no educando, que é seu par dialético, e assim enseja uma fixidez nessa relação que impede os movimentos dialéticos. A ignorância fica do lado do educando, como motivo da existência do professor. Na medida em que isso ocorre, nega-se a educação como um processo de busca a ser feita e a encerra no individualismo do depósito das verdades e certezas do professor no aluno. O aluno, então, vai sendo feito aos moldes desse recipiente passivo do fluxo ativo do professor. Assim, o educador que se aliena da ignorância não pode estar em posição investigativa e não poderia habilitar um aluno a estar. Estará sempre o moldando enquanto um recipiente passivo de sua atividade. A educação bancária, na medida que enseja essa alienação da ignorância, pode ser veículo para a introdução de uma relação enlouquecida no núcleo da educação. De um lado, temos o professor, em alguma medida, como aquele que sabe que sabe. Do outro, temos os alunos, como aqueles que sabem que não sabem e sabem que quem sabe é o professor. A dualidade do oprimido, entre querem ser, mas temem ser, não nos situa a imediatez da identificação do oprimido ao opressor? O modelo da educação bancária mostra-se, então, como uma força da negação das investigações, na medida que constrói um modelo de aluno e de professor que se perpetua. Se essas são as forças dominantes na educação pela qual passamos no Brasil e América Latina, estamos falando de ao menos 16 anos na vida de cada estudante, dentro de um sistema que nega a posição investigativa e, portanto, a investigação. Se estamos alienados a esse sistema de educação, não podemos ser nós também o veículo de propagação dessa estrutura? Opressores ou oprimidos? Qual o nosso lugar nessa dialética? Agora tem a citação que eu havia falado aqui, que está faltante. Há, por outro lado, um certo momento da experiência existencial dos oprimidos, uma irresistível atração pelo opressor, pelos seus padrões de vida. Participar desses padrões constitui uma incontida aspiração de sua alienação. Participar desses padrões constitui uma incontida aspiração. Na sua alienação, querem, a todo custo, parecer com o opressor, imitá-lo, segui-lo. Isso se verifica, sobretudo, nos oprimidos de classe média, cujo anseio é serem iguais ao homem ilustre da chamada classe superior. Em espanhol, por outro lado, em certo momento da experiencia existencial de los oprimidos, hay una irresistible atracción por el opresor, por sus estándares de vida. Participar de estos estándares constituye una aspiración incontenible. En su alienación, quieren a todo costo parecerse al opresor, imitarlo, seguirlo. Esto se verifica, sobre todo, en los oprimidos de la clase media, cuyo anhelo es ser iguales al hombre ilustre de la llamada classe superior. Assim, parece que pela pedagogia do oprimido de Freire, podemos estabelecer novos caminhos investigativos para nos acercarmos das condições de não investigação nos estudantes de psicanálise e seu estado de passivação.
Sua teoria é consistente e parece delinear um adoecimento decorrente do modelo educacional vigente, que é tradicional e colonialista. A integração de sua teoria requer de nós fazer da opressão e suas causas o objeto da reflexão dos oprimidos, uma pedagogia que seja construída com eles e não para eles. A estrutura de sua pedagogia parece compatível com o sistema de ideias de Apola, trazendo com seu diagnóstico da concepção bancária de educação uma nova possibilidade de interpretação dos obstáculos epistemológicos que podem surgir no caminho da formação de investigadores. Isso nos leva a questionar quais seriam seus efeitos para as formações de psicanálise, considerando que a educação bancária tem como característica especial a negação da educação e do conhecimento como processos de busca. Uma acepção crítica dessa teoria e um diálogo com a pedagogia pode ajudar a elucidar os fenômenos educacionais que se passam nas formações psicanalíticas, dado que ela não está em condição de extraterritorialidade com o campo da ciência e da pedagogia. Há possibilidades que, dada a condição hegeliana das ideias de Freire e da dialética do opressor e do oprimido, que possamos explorar de forma crítica a sua teoria à luz da doutrina da loucura, de Lacan, que Edelstein detalha em seu livro Estruturas Clínicas, volume 1. Por fim, à luz da teoria de Freire, poderíamos pensar que a ideia de um pesquisador ativo, curioso e crítico não pode se estabelecer enquanto um ideal de formação do investigador, dado que seria desafiador, se não impossível, encontrar pesquisadores que não sejam marcados pela influência do modelo de educação bancária. Assim, preocupar-se com a condição de oprimidos enfrentado por estudantes e educadores deve incluir uma análise crítica dos ideais que fundamentam suas formações e das condições de opressão que enfrentam seus estudantes. Ahora vamos a dar lugar a un video en el cual se va a presentar el trabajo de Silvana Saucúns, Laura Solano, Victoria Torres y Gabriela Cecilia Ojeda. Bueno, nuestra propuesta es que podamos pensar qué discursos tienen como efecto el sustancialismo del individuo y el concepto de sionismo tan preponderante en nuestra época. La idea de Macalin, alma máquina, la invención de la mente moderna, nos parece pertinente para situar las problemáticas en las que da respuesta el psicoanálisis y la invención del concepto de sujeto en Jacques Lacan. A partir del concepto de mente, que es crucial para el avance de las neurociencias en nuestro siglo y la era postmoderna, parece extremar los ideales del pensamiento moderno hasta sus últimas consecuencias en la discusión sobre la pregunta acerca de la existencia. Diapo 3, Julián. En el siglo XIII, Tomás de Aquino sintetiza el pensamiento de Aristóteles, Ptolomeo y Galeno con los dogmas eclesiásticos cristianos, en una cosmovisión del mundo y su existencia, equiparándola con el alma cristiana. La reducción de las diversas posturas de Aristóteles en tres almas, ¿no?, es articulada al Dios creador del cristianismo. Y 6 almas se equivalen, siendo el nudo fundamental entre la naturaleza, Dios y el hombre. Diapo 4, Julián. Esto tiene como efecto una jerarquía medieval de las existencias en el pensamiento occidental, la gran cadena del ser. Esta cadena del ser es dispuesta por la voluntad divina, la cual se sostiene hasta el siglo XVI, que Copérnico y Galileo refutan las ideas de Ptolomeo sobre el movimiento de los cielos, cuestionando el lugar de Dios, y los aportes de la anatomía de Williams, Harvey y Vesalio cuestionan la de Galeno. Conforman estos pensadores junto a otro una red de intelectuales europeos llamados modernos, que cuestionan el viejo orden y proponen una nueva filosofía.
a partir de la mecánica de Galileo, que concibe la naturaleza como una gran máquina posible de analizar por el hombre. Esta cuestiona el lugar de Dios y del ser. A partir de este momento se generan nuevas ideas que se contraponen. El alma queda o vinculado a lo inmaterial y a lo divino, o el alma puede ser material. Con el empirismo de Bacon y el pensamiento moderno de Epicurio, se sostiene que la naturaleza estaba compuesta por átomos, la materia mínima del mundo. Es la materia lo que estructura el mundo natural y crea al hombre, su alma y su Dios. Regula el mundo hasta el ser interior del hombre y el orden social. Diapo 5, Julián. Descartes, que conforma parte de esta red de intelectuales, resuelve a partir de una reescritura racional de la naturaleza. No somos solo materia, está el alma racional. Nuestro propio pensamiento es la única experiencia real, interior e inmediata de la cual podemos tener certeza. Cogito ergo sum. Ante la maquinaria del cuerpo se impone una nueva sustancia. Es seguro que este yo, es decir, mi alma, gracias a la cual soy lo que soy, es completa y enteramente distinta de mi cuerpo. Se disuelve de este modo la gran cadena del ser. Hobbes y Gassendi se oponen a Descartes. Para el primero no existe ninguna sustancia inmaterial. Para el segundo, la materia puede pensar. Se introduce esta nueva idea que la materia puede pensar, abriendo paso a la anatomía del alma, propuesta por la filosofía natural inglesa, que lleva a Willis a plantear el cerebro como principio de nuestra alma. Las acciones del hombre parten de la sustancia cerebral y sus mecanismos. No hay razón inmaterial. Y allí que Locke funda su psicología a partir de una mente corporal, una tabula rasa vacía al nacer, que adquiere lo que sabemos y pensamos por experiencia. Es la identidad individual, es el yo, el cuerpo biológico que da unidad a la persona. Se abre así un nuevo campo de investigación que más tarde será la neurología. Con Freud se recupera la discusión del alma racional, introduciendo una novedad, el pensamiento inconsciente. En la interpretación de los sueños, propone: hay sueños compuestos solo por pensamientos. Hay elementos que no pasaron por la transmutación a lo sensible, que simplemente son pensados o sabidos como suelen serlo en la vigilia. Prosigue: los procesos de pensamientos más complejos y correctos, a los que no puede rehusarse el nombre de procesos psíquicos, pueden ocurrir sin excitar la conciencia de la persona. Este efecto de conciencia puede mostrar un carácter psíquico por entero divergente del proceso inconsciente. El efecto consciente no es sino una repercusión psíquica remota del proceso inconsciente que ha existido y ha operado, aunque sin traslucir de ningún modo para la conciencia. Aquí se retoma otra vez la cuestión de la psique desvinculada al alma cristiana. Bueno, paso a Laura. Sí. Bueno, la mente, el alma y el inconsciente. George Macari, en otro libro, La revolución de la mente, la creación del psicoanálisis, sostiene la creación de una teoría de la mente en Freud. Dicho andamiaje recorrió diversos caminos, autores y teorías precedentes en un frenético afán para consolidarse como una teoría sobresaliente y atractiva para su época. Esto culminó con el corte de un campo donde el inconsciente fue tomando protagonismo, consolidándose como lo psíquico verdaderamente real. Si bien no encontramos el desarrollo del concepto de mente como tal en Freud, se puede considerar otros apelativos que pueden tener relación, para lo cual se menciona el aparato psíquico, apoyado en la confección de un esquema con sistemas de entrada y salida. En este marco es una constante la concepción de la mente como un atributo individual que introduce el pensamiento inconsciente, de naturaleza interna y propia del cuerpo biológico en el que habita. Abro comillas. Freud sugirió que la mente por sí misma podría controlar ideas perjudiciales y en el proceso crear una enfermedad.
Cierro comillas. En este orden, para el aparato psíquico, la mente era autorregulatoria, afecta al cerebro y al cuerpo, y por lo tanto no dependía del correlato del cerebro. A su vez, los sucesos de la mente y del cerebro transcurren de modo paralelo. El alma, por otra vía, se establece como una perspectiva de lo filogenético en la misma dirección de lo innato y la posibilidad de compartirla en las civilizaciones. Lo novedoso del campo freudiano es ubicar el inconsciente como un hecho efectivo, más allá del cogito cartesiano, pienso, luego soy, permaneciendo en el campo del individuo. Diapositiva 7, por favor. Lacan plantea un salto epistémico, postulando al sujeto del inconsciente como un hecho nuevo a partir de la estructura del lenguaje. Así se aporta una disimetría a la antigua estructura del sujeto-objeto. Por lo tanto, se pone a prueba una categoría existente montada en un aparato filosófico anterior, el cartesiano. A esta novedad le corresponde un espacio propio, no el euclidiano, un espacio exigido por la estructura, una topología precisa por la que se distinguen y se articulan la demanda y el deseo más allá de la necesidad. Los pensamientos se imponen al sujeto en una continuidad con el otro. Como cada cual, sino más bien se ubica en inmersión de otredad. Bueno, sigue mi compañera Victoria. Bueno, yo me hice la pregunta de por qué Lacan dice que sin Descartes no podría haber surgido el sujeto del inconsciente. Lacan propone en el Seminario 11 que Descartes y Freud convergen en su modo de proceder. En tanto Freud parte del fundamento del sujeto de la certeza, de aquello de lo que puede estar seguro. Descartes nos dice, estoy seguro porque dudo de que pienso. Sé que pienso, pero ¿quién lo garantiza? Aparece la división entre saber y verdad. Lacan además aporta que Descartes olvida que para formularlo tiene que decirlo. Enunciado y enunciación. De una manera análoga, cuando Freud duda diciendo, ¿puedo estar seguro de que el sueño fue así? No estoy seguro, dudo. Pero está seguro que en ese lugar de la duda hay un pensamiento inconsciente, que se revela como ausente. Y desde ese lugar de ausencia de pensamiento, apela al yo pienso por donde se revela el sujeto. ¿Puedes cambiar la diapositiva, Julián, por favor? En resumen, está seguro que ese pensamiento está aislado de su yo. La duda para Freud le asegura del pensamiento inconsciente. Algo piensa en el lugar del yo. Eso piensa. Aquí se revela la disimetría de Freud y Descartes. La disimetría radica en que el sujeto está como en su casa en el campo del inconsciente. Sujeto del inconsciente es efecto de la articulación significante como tal y por lo tanto inscrito en el campo del otro. El inconsciente es el discurso del otro, ya no cabe el individualismo. En el Seminario 14, Lacan nos confiesa que ha elegido el cogito porque se presenta como una contradicción radical al estatuto del inconsciente. Yo pienso, soy yo quien lo digo. Después de todo, puede ser que yo crea que pienso, pero que yo no piense. Descartes escribe lógicamente el cogito. Sin esa escritura no habría posibilidad de cuestionarlo. Lacan cuestiona el yo soy yo, subvierte el cogito aplicando la lógica de Morgan, que dice no hay universo de discurso, ya que un significante no puede significarse a sí mismo. No hay yo igual a yo. La próxima diapositiva, por favor. Esta escritura del cogito, dice Lacan en el Seminario 14, no hace más que representar un funcionamiento más primordial de algo que merece ser planteado por nosotros en función de escritura, en tanto que ahí radica el verdadero estatuto del sujeto y no de su intuición de ser aquel que piensa. El sujeto entonces es función de escritura lógica y no del pienso. Está determinado por el acto mismo.
por el acto de decir, acto que no existe sin otro. De ahí que Lacan escribe lógicamente este acto con los 4 lugares del grafo del deseo, situando la diferencia entre sujeto del enunciado y de la enunciación. La respuesta a la pregunta que me hice, según Lacan, es que la escritura lógica del cogito revela el sujeto dividido entre saber y verdad y hace posible subvertir esa lógica. Bueno, le paso la palabra a Gabriela. Bueno, gracias Victoria. En esta parte del trabajo, la siguiente diapositiva, vamos a tratar de articular modernidad, posmodernidad y psicoanálisis. Tomamos las consideraciones de Lipovetsky, que describe con agudeza las sociedades de la modernidad y la posmodernidad, identificando los fundamentos de los padecimientos subjetivos en las sociedades occidentales. Con la caída del mundo teocéntrico, puritano y rígido, premoderno, los sufrimientos de los sujetos modernos se centran en los valores producidos en el desarrollo de la maquinaria industrial, capitalista, progresista y democrática. Freud ofreció respuestas a estos nuevos padecimientos con la tesis del inconsciente y de la sexualidad infantil. El placer sexual va a cobrar estatuto en la etiología de las enfermedades mentales. Tenemos la secuencia del desarrollo libidinal, la fijación, el trauma sexual, la represión y la producción del síntoma. El psicoanálisis freudiano tiene una concepción de individuo biologicista, pulsión originada en el organismo del individuo, sostenido en una lógica binaria de los sexos, hombre, mujer, una visión evolucionista, superar los traumas infantiles y llegar a la madurez sexual, una visión heteronormativa, la supremacía de la heterosexualidad patriarcal, supremacía del varón, universalista, principios aplicables para todas las sociedades y colonialista, subvaloración de otras culturas. Estos enfoques pensamos que son de la modernidad, pero siguen vigentes en las concepciones, teorías y prácticas psicoanalíticas actuales. En la posmodernidad, Lipovetsky define un proceso de personalización histórico que comienza en la modernidad, potenciándose en la actualidad en una segunda revolución individualista. Se produce un viraje de las modalidades y objetivos modernos: progreso, innovación, revolución, producción, proyecto, colectivo, Estado, familia. Estos cambian por nuevos valores de la posmodernidad. Aparece la flexibilidad, diversidad, géneros, feminismos, ecología, hedonismo, juventud, información, viajes, ocio, seducción a la carta como estrategia privilegiada de subjetivación. Como consecuencia del individualismo extremo se anulan las antinomias de la modernidad y surge la imposibilidad de sentir, el vacío emotivo, la deserción de valores, la caída de los relatos, el nihilismo. La próxima diapositiva. Entonces, en lo concerniente al psicoanálisis, Freud es el representante de las ideas hegemónicas de la modernidad, y en el campo del psicoanálisis porvenir situamos a Lacan. El concepto de inconsciente, estructurado como un lenguaje, posibilita dar otra respuesta a los problemas planteados por la modernidad y situar la causa de los padecimientos en el orden significante. Este sujeto particular es concebido como lo que un significante representa para otro significante. Lacan, con su concepto de sujeto, introduce una nueva sustancia gozante, otorgándole otro estatuto, insustancial, incorpóreo, antinatural, resolviendo la dicotomía que introduce Descartes en la res extensa y la res cogitan. Como dice Alfredo, Lacan propone un tercer tipo de sustancia, la sustancia gozante, que entonces no puede ser tridimensional ni estar originada en nada tridimensional, y tampoco puede coincidir con el pensamiento en el sentido de lo psíquico consciente o lo yoico. La próxima diapositiva. Consideramos necesario para la formación del analista conocer y cuestionar los supuestos modernos, posmodernos, idea de mente biologicista, entre otros pensamientos,
que operan en los discursos. De esta manera, como analista, podemos intervenir produciendo un saber y algún sentido con estatuto de verdad para reducir el padecimiento subjetivo de la posmodernidad. Bueno, muchas gracias por la atenta escucha. Bueno, entonces, como para concluir, la cuestión es que todos estos desarrollos llevan a Freud a, si bien sostiene su descubrimiento a partir de una nueva práctica, no deja, como decía Laura y como concluía Gabriela, de llevar esto al interior, el inconsciente en el interior del cuerpo biológico que hace que se incorpore a la biología, ¿no? Lacan da una vuelta, un viraje en el psicoanálisis al proponer esta nueva concepción de sujeto, donde opone justamente una nueva sustancia, ¿no?, a esta dicotomía material e inmaterial y que define Descartes, proponiendo la sustancia constante, como decía recién Gabriela, concluyendo que a partir de esta nueva topología que él propone para dar cuenta de ella, ¿no?, que la estructura se opone al individualismo. Bueno, muchas gracias a todos, muy interesantes todos los trabajos. Damos lugar ahora al debate. Vamos a tomar unos minutos menos para recuperar un poco de los minutos que se fueron en la mesa anterior y en el intermedio. No, comenzamos. Boa tarde, né? Eu serei breve. Flávia, bom, antes de mais nada, eu gostei daquele modo como você recuperou Candide do Voltaire e o resposta à pergunta que é esclarecimento, para mostrar dois modos de lidar com a construção na relação com o outro. Só que o finalzinho da sua fala, eu queria que você retomasse um pouco, porque me pareceu que você estava endereçando uma crítica a uma espécie de liberdade indeterminada que, na relação analítica, se poria ali, em ato, quando você deixa algo não acontecer porque não apareceu. Mas, quando o Bruno começou a falar, me pareceu, com o Bruno falando, que nós temos ainda outros problemas na relação entre transmissão ativa e passiva, para pegar aquele quadro que o Bruno nos trouxe. E aí surge a pergunta, bom, para você, então, retomar aquele finalzinho. E para o Bruno, como ficaria uma espécie de objetividade epistemológica, ou você mesmo citou Alfredo Eisenstein lá com o capítulo sobre a loucura, graças à leitura do Lindsay, eu consigo falar alguma coisa sobre o assunto. Capítulo sobre a loucura, porque, veja, quando você nos traz Fanon, Paulo Freire, beleza, uma espécie de autonomia que vai se construindo, mas, na relação com o saber a ser produzido, é necessário também uma certa escuta que pode, sobre ela, incidir uma espécie de acusação de passividade também. Como é que você lidaria com isso? Só isso. O finalzinho a que você se refere é a comparação entre os dois modos, dois estilos de condução clínica, né? Mais especificamente, o da liberdade. Né? A crítica aqui, a que me proponho, é essa da fidelidade, né? Uma obediência fiel do analista à regra fundamental da psicanálise, a associação livre, que nos levaria a esses termos aqui. S1, S2, S3, ao infinito e além. Né? E, aliás, hoje, na abertura, eu coloquei isso. O risco dessa lógica, né, é uma análise sem sujeito. Por quê? Né? Porque não tem a antecipação e a retroação necessários para o estabelecimento da significação e do sujeito, que surge aqui. Aqui tem outro S. Percebe?
Aqui não é possível o movimento de antecipação e retroação, condição necessária para o surgimento de significação e sujeito. Essa liberdade abre, fala o que quiser, vai ao infinito e além, a análise não termina nunca e muitas vezes se converte numa análise sem sujeito, né? Era essa a ideia. Para que, justamente, me encantó la explicación que diste, Flavia, justamente quien produce que aparezca el sujeto es la intervención del analista. Es decir, si el analista no interviene para que aparezca el sujeto, la asociación libre sigue. Es un trabajo del analista leer al sujeto. Dale, gracias por... Eu não consegui entender direito o final da sua pergunta, Gilberto, quando você disse sobre escuta e passividade. Você pode refazer? Nós temos um risco de uma leitura exagerada de Fanon e Paulo Freire instituir um sujeito que se recusa a interagir com o outro, entrando no quadro de uma loucura. E nós encontramos isso nos dois identitarismos que são muito fortes no presente, os fundamentalismos religiosos e identitário, lacrador. Pois é, nessa... Bom, não tenho muita leitura desses pensadores anticolonialistas, né? Cheguei no Paulo Freire agora por via dessa pergunta da investigação. E aí, né, durante essa leitura, ao mesmo tempo que foi me parecendo muito interessante certas ideias, né, eu via ele propondo, né, enquanto oposição a essa pedagogia bancária que ele estabelece dessa forma, uma pedagogia que vai no caminho da liberdade, né, e que traz o que justamente a Flávia vinha trazendo e que, né, pela questão da alienação e separação, e isso me fez, foi um dos motivos pelo qual eu até fiz a citação ao Alfredo, né, sobre esse capítulo da loucura, porque também, né, esse direcionamento, né, para a liberdade teria esses efeitos. Então, foi realmente, né, assim, uma questão que me habitou assim, durante essa leitura. Assim, não consigo te dar uma resposta concreta. Por isso, digamos assim, né, por isso até coloquei é necessária uma leitura crítica e talvez à luz dessas ideias, para que a gente possa pensar, porque há também muita... me parece muito interessante também a forma com que ele vai... nos trazendo essa possibilidade de, digamos assim, criar um campo para a investigação que passa, né, por um estar com o aluno, e aí me chama a atenção novamente, né, um ponto que me parece uma interseção, talvez, com o que a gente possa pensar com o pensamento de Apolla, né? Há uma valorização, né, da questão da pergunta, né, dentro da pedagogia de Freire, e há essa investigação nesse estar com o aluno. Eu não penso, né, né, no alto, né, da minha montanha, o que os alunos precisam saber. Mas é necessário, e aí ele mais à frente da obra ele vem trazer essa investigação sobre as palavras geradoras e dos temas geradores. Isso me chamou muita atenção, né, em como que a gente pode pensar isso que pode ser uma relação, inclusive, com o que a gente estabelece sujeito enquanto tema, né? Porque isso se coloca, né, como uma proposta da pedagogia, ou seja, é preciso estar com os alunos, né, saindo de uma certa posição, para com ele estabelecer o que seria aquilo a ser estudado, né? Então, não sei se consigo, se isso é o suficiente, mas não é uma, digamos assim, né, a minha proposta não é uma assimilação completa, né, de sua teoria, mas efetivamente, né,
uma assimilação crítica, até porque fiquei pensando, né, ou seja, parece que pode ser, né, que dos dois lados esteja ensejado um tipo de loucura, uma que aponta para a libertação e uma outra para a dominação. Então, fiquei nesse tensionamento, né, mas me pareceu interessante poder trazer as ideias dele como, né, como uma forma da gente entrar também dentro dessa seara e talvez, principalmente, né, pensar que talvez essa passividade não advenha simplesmente, né, de você estar na que essa liberdade não me fugiu. Desculpa, me fugiu. Mas como? Sim, sim. Hola. Una pregunta para Flavia. Flavia, esto que vos, no me acuerdo el autor en el que te apoyaste, pero que planteaste la falacia del saber y poder. No sé si es lo que trataste de decir, pero a mí me pareció entender que hacías como un deslizamiento desde esa idea de que articular saber y poder es una falacia porque o sea, lleva directamente al anti-intelectualismo o al anti-iluminismo. Quería preguntarte si efectivamente es así y si es así, si no habría una posibilidad de algún, digamos, cuestionamiento del fundamento moderno del saber que no caiga necesariamente en un antirracionalismo, en un anti-iluminismo, etcétera. Essa interpretação é de Maurício Ferraris, um filósofo italiano, cabeça do novo realismo, né? E ele articula assim, ele diz que essa é uma espécie de trampa da pós-modernidade, ¿sí? Entramos uma armadilha da pós-modernidade, como se fosse um calejón sem salida, né? A articulação entre saber e poder. E com amplas consequências, né? Como essas que eu trouxe, e aí a partir de um outro autor, né? Da intensidade como ideal e como via de emancipação, né? Não mais saber, não mais o saber. Não sei se é isso que me perguntava. Si necesariamente la articulación del saber con el poder o con otros elementos como la ideología, los valores, etcétera, tiene que llevar a un anti-iluminismo. Esa es la pregunta. É uma hipótese apenas, né, que fundamenta, segundo Maurício Ferraris, essa onda anti-iluminista e anti-intelectual da pós-modernidade em que entramos, né? Quer dizer, entramos aí, né? Essa onda tem como fundamento essa articulação que ele chama de falaciosa, né? E, inclusive, numa crítica muito ferrenha a Foucault, nos primeiros tempos do seu ensino, né? Nietzsche, e depois Foucault dá uma virada, né? Nos últimos anos do seu ensino, a partir da noção de verdade, ele passa a rever isso, né? Inclusive fala que quem entende, né, que saber é poder, né, necessariamente entendeu tudo errado, quer dizer. Mas tem muita coisa, inclusive no discurso de abertura, na aula inaugural do Collège de France, essa articulação proposta por Foucault está ali claríssima, né? O que Maurício Ferraris propõe é isso como hipótese, essa como sendo uma das razões da onda anti-iluminista, anti-intelectual que a gente vê na pós-modernidade. Sim?
Flávio, eu tenho uma pergunta para você que talvez possa ecoar com a fala do Bruno, mas te escutando e vendo os temas que você foi trazendo, né, tema da liberdade, da emancipação, do poder, da intensidade, que poderia ler como afeto, né, em algum grau, eu fiquei pensando que, de alguma forma, pelo menos da forma como discuto, entendi um diagnóstico que você fez de uma relação problemática da psicanálise com o campo da política, né? Todos esses temas eles são muito próximos assim da teoria política. E eu queria saber assim, que política você pensa para a psicanálise? Que pergunta. Vamos deixar para a sobremesa? Não fiz em nenhum momento essa articulação. Isso não me ocorreu, a articulação com a política, né? Assim, talvez pudesse pensar numa política para o nosso campo. Deixa eu só voltar nos fundamentos da minha questão, né? Esse entendimento do que é a alienação e do que é a separação no nosso campo, que prevaleceu e prevalece até hoje, né? A minha hipótese é de que está articulado a esses 3 conjuntos de ideias, né? Agora, como a gente vai resolver isso? Não sei. Primeiro, eu acho que a gente precisa retomar, né, os conceitos de alienação e separação, né, e seu fundamento clínico, né? Y tener en cuenta que para el psicoanálisis del PIC de Apola, digamos, o desde Lacan, la alienación es al significante, ¿no? No a las personas, ni como decía hoy Flavia o decía él, a los padres, sino que es al significante, al discurso. Talvez a gente pudesse pensar numa política de evitação, sei lá, qual seria, né? De conversão da psicanálise numa moral, né? Que logo encontra a sua ética, né? De hecho, en el seminario 14, lo continúa en el 15, cuando Lacan empieza a trabajar el acto analítico, lógica del fantasma, acto analítico, la propuesta de la tarea del analista es empujar a que el trabajo analítico sea que quien se abona a la experiencia analítica se aliene cada vez más al significante. Es decir, se someta cada vez más a la articulación significante, es decir, que un S1 no significa nada si no es articulado a un S2. Y luego viene la separación como la finalización, pero no entendida en términos de la emancipación. Talvez a gente possa pensar nessas propostas, essas 3 que eu trouxe, né? Da reforma conceitual, as relações interteóricas com uma política para o nosso campo. Relações interteóricas, reforma conceitual, e a primeira que eu esqueci qual é. Alguém deve ter anotado aí. Se eu propor... Sim? Como pode? Ah, não, isso foi na abertura, gente. Não foi nessa... Por isso que me escapou. Sim, a crítica investigativa, que é a nossa proposta, la Paula. Con respecto a eso y respecto a la pregunta que hizo, no recuerdo tu nombre, respecto al trabajo de él, que está el problema con propuestas que podrían tender a la crítica que se hace desde digamos, tomando al oprimido, en relación a lo que se educa desde el opresor, el problema es no subrayar crítica. Es decir, que aquello que se recoge, digamos, como se trocan valores. Entonces, lo del oprimido se troca en el valor fundamental y entonces es el oprimido el que sube a la montaña y enseña al opresor qué sería lo que hay que enseñar. Y me parece que nuestra política es siempre la crítica. No importa quién esté o qué color tenga
el que está arriba, digamos. Claro, porque lo que se pregunta sobre la posición, justamente, ¿no? Ya sea de oprimido u opresor, en esa relación, ¿cuál es la posición? ¿Por qué tal persona o tal paciente viene en esa posición respecto del otro? Ahí se abre la pregunta por el sujeto. Yo creo que tienen ese gran valor los dos trabajos de ustedes. Bueno, damos por finalizada la mesa, felicitaciones y nos reencontramos 14:30.